Olá, boa tarde para você, meio-dia e 32 minutos. Estamos começando o nosso Bahia Meio-Dia da região Oeste e hoje abrimos esta edição com imagens ao vivo de Barreiras. Olha aí o céu da cidade quase que completamente azul, tem poucas nuvens no céu, temperatura elevada, né? Começou friozinho de manhã, mas agora já estamos com 33 graus, muito sol nesse comecinho de tarde, meio-dia e 33 minutos, as imagens ao vivo para você. Nós já vamos fazer contato então com a nossa equipe que está na rua, né? A Aline Miranda vai apresentar para a gente os destaques que ela traz para esta edição de quarta-feira, ali em frente ao Corpo de Bombeiros, no centro da cidade. Seja bem-vinda. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Carlos, para você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Carlos, a gente vai trazer informações sobre a operação florestal realizada pelo Corpo de Bombeiros aqui na região Oeste, com a base Oeste atuando desde o dia 17 de julho e uma situação que aconteceu na tarde de ontem. Além disso, nós vamos trazer também, daqui a pouquinho, informações direto de Luiz Eduardo Magalhães sobre um júri que aconteceu ontem lá na comarca da cidade, de um caso que aconteceu há 11 anos e somente ontem saiu o resultado, uma condenação de 42 anos para o homem que matou 2 idosos na cidade, que eram os pais do namorado da ex-mulher dele. Daqui a pouquinho o Gabriel traz todos os detalhes sobre essa situação e eu trago todos os detalhes sobre o Corpo de Bombeiros e a Operação Florestal. Eu volto já com todas as informações. Carlos. Ok, muito obrigado. Então, Aline Miranda falando ao vivo do centro da cidade. Já já ela volta. E além destes assuntos, tem também a previsão do tempo e as imagens ao vivo da região oeste do estado. Continue ligadinho, o Bahia Meio-Dia está só começando e ele está repleto de notícias e novidades para você. Meio-dia e 34, a gente volta daqui a pouquinho. Sai daí. Estamos voltando com imagens ao vivo do centro de Barreiras, semáforo aí dividindo a Capitão Manuel Miranda com a Coronel Magno. Antônio Carlos está mostrando as imagens dessa parte da cidade para a gente. O movimento tranquilo, os carros fluindo o trânsito normalmente, meio-dia e 37 minutos, calor em Barreiras. Olha, terminou no início da noite de ontem o júri popular que condenou Altamiro José Fagundes à prisão. Vamos fazer contato, então, conversar ao vivo com o Gabriel Pires, que tem os detalhes para a gente desse caso, direto de Luiz Eduardo Magalhães, usando o sistema da internet. Gabriel, saiu a sentença, então, no comecinho da noite, mais de 40 anos de prisão, é isso mesmo? Boa tarde, Gabriel. 42 anos de prisão por um duplo homicídio qualificado, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Essa condenação ela saiu 11 anos após o crime em um júri popular que aconteceu ontem, durante todo o dia, aqui no Fórum da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães. O Altamir José Fagundes, de 63 anos, era acusado de assassinar os idosos José Gonçalves Filho e Aldenir da Silva Lopes, que eram pais do namorado da ex-esposa do Altamir. O casal ele viveu junto durante 7 anos. Em julho de 2014 se separaram. A ex-esposa dele passou a conviver em outro relacionamento e o Altamir não aceitava o fim do casamento e atentou contra a vida dos pais do namorado da ex-companheira dele. Ele fugiu, ele ficou ficou foragido por 7 meses, foi capturado no Paraná, transferido aqui para a Bahia e cumpriu 6 anos de prisão. Ele sofreu um AVC e há 3 anos ele está fora do sistema prisional. Mais cedo eu conversei com o advogado Matheus Knupp, que é o advogado da família das vítimas. Ele comentou o resultado desse julgamento que determinou 42 anos de prisão para o Altamir José Fagundes. Vamos acompanhar.
A família está com sentimento agora de justiça. Foram 11 anos aguardando esse dia de ontem, no qual aconteceu o júri popular, e o senhor Altamir José Fagundes foi condenado a 42 anos de prisão. São 11 anos, muito tempo, daquela covardia que ele praticou com aquela família. No ano de 2014, o seu Altamir José Fagundes, ele tinha separado de sua companheira e ela acabou se relacionando com um dos filhos desse casal que foram vitimados. E por sentimento de posse, de entender que é dono da pessoa, que ninguém é dono de ninguém, ele quis causar um dano àquele rapaz. E ele, na cabeça dele, achou que matando os pais, esse seria o dano. Como foi falado, ele destruiu a minha família, aquele rapaz destruiu minha família, eu vou destruir a família dele. E de forma covarde e cruel, ele cometeu esse crime. Ele chegou na casa daquele senhor, ele passou por lá por algumas vezes, viu que estavam ali os vizinhos, inclusive o filho, que foi o fator principal, esperou aqueles senhores saírem do local, porque era quem podia impedi-lo, né, de cometer o crime, e quando saíram, foi lá de forma covarde e assassinou o seu José, que estava sentado, mexendo numa caixa de marcha, e sua esposa, dentro da casa, quando veio para entender o que estava acontecendo, também foi assassinada. Por sorte, não tivemos um terceiro homicídio, que era do seu Eduardo, que era neto daquele casal, que tinha apenas 12 anos, porque ele conseguiu correr e fugir. Senão teríamos, na verdade, um triplo homicídio. Ele foi condenado a 42 anos de prisão por homicídio, duplo homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Apesar da condenação, ele vai seguir em prisão domiciliar, pois durante o período em que esteve preso, ele sofreu um AVC e depois a justiça liberou ele para cumprir a pena em prisão domiciliar. Hoje cedo eu conversei também com uma filha do casal que foi assassinado há 11 anos e ela expressou aí o contentamento da família em finalmente terminar esse caso com a condenação do autor do homicídio contra os pais. Carlos, é com você. Muito obrigado, Gabriel Pires, falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E o Bahia Meio-Dia para uma pausa, um intervalo comercial, e já a gente volta com outras informações ao vivo aqui da região oeste para você. 12h42, voltamos já. Estamos voltando às imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, 12h44, Santuário do Bom Jesus. Semana que vem tem a Romaria do Senhor Bom Jesus e as imagens ao vivo para você, sol e calor, 33 graus de temperatura, imagens ao vivo da capital baiana da fé. Uma carreta carregada de soja que tombou na BR-135 interditou a pista até o início da noite de ontem. A interdição parcial da BR-135, no trecho de Formosa, do Rio Preto, foi até às 6h30, comecinho da noite. Segundo informações da PRF, o acidente aconteceu por volta de 1h da tarde. Ainda de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle ao fazer uma curva. Ele perdeu então o controle da direção e o veículo carregado com a soja tombou na pista. A carga se espalhou pelo asfalto e, apesar do susto, ainda bem, ninguém ficou ferido. A via ficou parcialmente interditada até às 6h30. A liberação total aconteceu por volta da meia-noite. Olha só como demorou. A PRF reforça que os condutores devem redobrar a atenção ao trafegar por curvas e em trechos de serra, dar uma reduzida na velocidade. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem combatendo focos de incêndio na vegetação. Isso em várias partes aqui do oeste baiano. Esses profissionais integram a chamada Operação Florestal, que foi lançada este mês pelo Corpo de Bombeiros. Detalhes agora com a Aline Miranda, que está ao vivo em frente ao batalhão aqui em Barreiras. Conta tudo aí pra gente, Aline. Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos, novamente a você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Carlos. A última ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros foi na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde, quando eles foram acionados para combater chamas em um trecho da BR-242, próximo ao povoado do Riachinho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi combatido por uma equipe de 4 bombeiros que utilizaram equipamentos e técnicas para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse. O fogo foi extinto ainda na tarde de ontem, mas tinha uma grande proporção ali próximo à BR-242. A gente lembra que esse combate realizado pelo Corpo de Bombeiros faz parte da Operação Florestal, que foi lançada no dia 16 de julho em Juazeiro pelo Corpo de Bombeiros, com o objetivo de intensificar as ações preventivas de combate aos incêndios florestais em todo o estado. Esse é o 5º ano dessa operação, que teve início em 2020 e visa reforçar esse planejamento, investimentos e atuação conjunta do governo estadual para minimizar os impactos. A gente lembra também que essa operação foi lançada em Juazeiro, mas aqui em Barreiras a base também já está ativa, que começou a trabalhar no dia 17 de julho com 11 militares. A equipe, ela realiza orientações preventivas, monitoramento e combate a incêndios florestais. Além disso, utilizam tecnologias como drones e sistema de painel de fogo. Além das bases de Juazeiro e de Barreiras, também teremos outras bases que ainda serão instaladas em Lençóis, Porto Seguro, Bom Jesus da Lapa e também Vitória da Conquista. E lembramos a todos que, caso vejam algum tipo de situação de incêndio em vegetação, é só entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para que eles possam acionar a equipe especializada neste assunto. Carlos, essas são as informações, eu volto com você. Muito obrigado, Aline. A partir de agora, então, a situação começa a ficar preocupante, né? Aline Miranda falando ao vivo do centro da cidade com as imagens do Antônio Carlos aqui pra gente. Olha, chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para Barreiras e também algumas cidades da região. Será que a variação climática vai continuar? Quem conta os detalhes pra gente é a Camila Oliveira, direto de Salvador. Bem-vinda, Camila. Boa tarde para você. Oi, Carlos. Boa tarde para você também. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Temos alertas diferentes para a nossa Bahia. Já quero mostrar, então, essa sinalização feita agora de manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Nessa parte aqui, cobrindo o oeste, parte do sudoeste, do Vale do São Francisco e do norte, o alerta amarelo significa baixa umidade relativa do ar, que fica entre 20% e 30%. A segunda cidade mais seca do Brasil nas últimas 24 horas foi exatamente na região de vocês. Santa Rita de Cássia, com apenas 13% de umidade relativa do ar. Aquele outro alerta amarelo no litoral é sobre chuva, totalmente diferente o cenário de vocês, que agora estão com o tempo super firme, pouquíssimas nuvens, quase nenhuma no céu de Barreiras, 32 graus é a previsão de temperatura máxima, ventos chegando a 22 km por hora. Para quem está em Vanderlei, umidade relativa do ar baixa agora à tarde, em torno de 22%, e o calor que já chega a bater 34 graus. Mesma previsão de temperatura máxima para Sítio do Mato, com também 34 graus de previsão e 24% a umidade relativa. Quem for pegar a estrada especialmente para Romaria de Bom Jesus da Lapa, tem que se preparar para esse calor todo e também para esse clima seco, tá? Por enquanto o cenário não deve melhorar, não. Um beijo para vocês, volto de novo por aqui amanhã, até lá. Muito obrigado, Camila. Bom trabalho para você. Olha, um homem que colocou fogo numa casa em Luiz Eduardo Magalhães em abril foi preso hoje. Vamos fazer o contato com o Gabriel Pires, ele está em Luiz Eduardo Magalhães e vai atualizar essa situação para a gente. Gabriel, quais são os detalhes em relação a essa ocorrência policial, por favor? 2 crianças de 10 anos estavam nessa casa e a motivação apontada para o cometimento desse crime é que o Igor não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Esse caso, Carlos, aconteceu no dia 5 de abril aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Top Park. Desde então, o Igor ele estava foragido, quase 4 meses foragido, e hoje ele se entregou à Polícia Civil, acompanhado pelas advogadas aqui na Delegacia Territorial do município.
Lembrando, esse caso aconteceu no dia 5 de abril, segundo as testemunhas ouvidas por nossa equipe na época. O Igor ele não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a casa da irmã da ex-companheira e ateou fogo no local. No momento do incêndio, 2 crianças de 10 anos estavam na casa. Uma sofreu queimaduras e precisou ser atendida na UPA aqui do município. Elas conseguiram escapar por uma janela nos fundos da casa. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o fogo já havia sido controlado pelos familiares e vizinhos dessa residência. O Igor, ele fugiu do local do crime. Depois, a Polícia Civil representou o pedido de prisão temporária que foi concedido pela Justiça, só que desde então ele estava foragido até se entregar hoje para a Polícia Civil. Ele vai responder aí pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de fogo. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso, mais um de violência doméstica contra a mulher registrada aqui no município. É com você, Carlos. Que coisa, hein? Muito obrigado, Gabriel Pires, falando ao vivo, então, direto de Luiz Eduardo Magalhães. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa, né? E daqui a pouquinho a gente volta, então, com as últimas notícias desta edição de hoje, agora 12h52. O intervalo passa rapidinho. Meio-dia e 54, o último bloco do Bahia Meio-Dia está começando. As imagens ao vivo aí de Barreiras. Tempo bom, poucas nuvens no céu, 33 graus. O calor já está começando a apertar nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo. Gente, a Copa Belém de 2025 de futsal continua movimentando o cenário esportivo regional. 2 jogos das quartas de final agitaram a torcida e já definiram os primeiros semifinalistas da competição. Olha as imagens do ginásio e dos jogos para você ver. Na primeira partida da noite, foi ontem, a equipe do Iconect Oeste de Irecê venceu o time de Sandra Regina, aqui de Barreiras, por 6-2. A gente está vendo as imagens, então, dos jogos da rodada desta terça-feira. Logo depois, em seguida, confronto entre barreirenses, o Esquadrão levou a melhor e ganhou do Tenebroso por 2-1. As semifinais estão marcadas para acontecer na próxima quinta-feira, hein? Dia 7 de agosto, teremos 2 jogos decisivos. A grande final será disputada no sábado, dia 9, em jogo único, no comecinho da noite. Olha, sexta-feira, depois do Globo Repórter, tem o segundo episódio do Onde Tem Bahia, a Força das Águas. Vamos viajar pelo mundo atrás de histórias da Bahia e também dos baianos que lutam para alcançar os seus sonhos. Como é estudar medicina no Paraguai? Muitos estudantes do Brasil fazem isso. Nós encontramos baianos lá em Assunção, capital paraguaia. 1 ano que você paga no Brasil, você paga todos os seus 6 anos aqui no Paraguai. No programa você vai conhecer um peixe que viaja ao mundo e custa $1.000, cerca de R$6.000. E o único lugar onde ele é encontrado é aqui, na Bahia. Só encontra no mundo inteiro, só aqui. Essa é a nossa especialidade. E a história da baiana de Feira de Santana, que foi para os Estados Unidos trabalhar como babá. E hoje tem uma marca de cosméticos com o nome dela. Não foi fácil, não. Foi muito difícil, mas a minha fé e a minha determinação foi o que me levou. Nesta sexta, Onde Tem Bahia, Não perca então, hein?